Nessa aula você vai aprender o que você deve fazer antes de criar os seus anúncios. Olá, meu nome é Henrique e seja muito bem-vindo a mais essa aula. E na aula de hoje vai estar falando aí o que você deve fazer antes de você criar os seus anúncios. Sim, você tem algumas etapas durante as suas campanhas, durante os seus anúncios, que basicamente se baseia em 3 etapas. A etapa antes de você criar o seu anúncio, a etapa durante o seu anúncio, durante ele quando ele estiver rodando, e a etapa depois do anúncio, depois que você já tiver finalizado a sua campanha, finalizado ali o seu anúncio, você já tiver colhido os resultados com aquele anúncio. Então, basicamente, aí você tem 3 etapas. Porém, nessa aula, ele vai estar falando da primeira etapa, que é a etapa o que você deve fazer antes aí de você criar o seu anúncio. E a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: você deve definir o seu orçamento. Você deve definir quanto que você tem disponível para anunciar na internet, quanto que você tem disponível para colocar em um anúncio, para colocar em uma campanha. Porque às vezes você tem várias campanhas. Às vezes você quer fazer uma campanha de procedimento, você quer fazer uma campanha de curso, você quer fazer uma campanha de produto, você quer fazer umas outras campanhas lá. Então você deve definir o orçamento para cada uma dessas campanhas. Quanto que você tem disponível para cada uma dessas campanhas, para que de forma que você colha resultados com ela, para que não fique uma campanha com pouca verba ou uma campanha com verba demais, mas que você possa distribuir de forma organizada a sua verba em cada uma daquelas campanhas e você vê ali quanto que você tem para investir, quanto que você tem, se o que você tem é muito, se é pouco. Então, basicamente, você deve definir aí o orçamento que você tem disponível para colocar no anúncio. Orçamento esse que não pode basicamente quebrar a sua empresa se caso der errado o seu anúncio, se caso aquele anúncio não te trouxer resultado nenhum. Então você deve ter em mente isso, você não pode fazer o seu anúncio de forma irresponsável. Por exemplo, a sua empresa gerou lá R$10.000 no mês. E você sabe que aqueles R$10.000 você vai precisar pagar a conta, pagar um tanto de coisa. E daqueles 10 mil, o que vai sobrar basicamente é R$300, vamos supor isso. Aqueles R$300 seria ali o que você poderia gastar, usar ali nos seus anúncios. Porque basicamente no próximo mês você teria R$300 novamente, ou teria mais de R$300. Porém, se você pegar aqueles 10 mil e colocar em anúncios e ficar contando que o anúncio vai te trazer resultados ainda maiores do que aquele mês anterior, você talvez vai estar fazendo anúncios de forma irresponsável. Porque vai que aquele anúncio não te traz um resultado positivo. Basicamente, você vai se complicar no próximo mês. Então, você sempre deve ter em mente o orçamento que você tem disponível, que você pode investir em anúncio, que você pode, um orçamento que não vai quebrar o seu negócio no próximo mês ou na próxima semana, mas que você pode colocar ali e que daqui a um tempinho você vai ter aquele resultado novamente, aquele dinheiro novamente. Então, defina isso com responsabilidade, o orçamento que você tem para investir em cada uma das suas campanhas. Se você for fazer apenas uma campanha, apenas um anúncio, então defina ali quanto que você tem disponível para investir naquele único anúncio ali que você tem. Após isso, você tem que definir uma meta de resultados. Como assim, Henrique, uma meta de resultados? Simplesmente, você está fazendo um anúncio, você tem que ter em mente quanto que você quer gerar com aquele anúncio. Se você fizer um anúncio e não souber o quanto que você quer gerar, o que você quer gerar, o que você quer alcançar com aquele anúncio, basicamente o seu anúncio não vai servir de nada. O seu anúncio vai te trazer um resultado que você não sabe se aquele resultado é bom ou é um resultado ruim. Então, o segundo passo que você deve fazer é o seguinte: definir a meta de resultado. Quanto que você quer gerar com aquilo? Então, por exemplo, você investiu R$300 e você está investindo lá numa campanha de lançamento. Quantas leads, quantos contatos você quer captar com aquele orçamento que você definiu? Quantos cadastros você quer alcançar com aquele orçamento que você definiu? Quantas vendas você quer alcançar com aquele orçamento que você definiu? Então, basicamente, você deve ter uma meta de resultado. Quanto que você quer alcançar? Se você está anunciando pela primeira vez, basicamente a sua meta vai ser mais ou menos no chutômetro. Você vai definir uma meta baseada no chutômetro, baseado no que você quer e colocar a campanha para rodar com aquele orçamento que você tem e tentar alcançar aquela meta. Porém, se você é uma pessoa que já anunciou diversas vezes, várias vezes ali na rede social, você basicamente sabe quanto que você deve investir para gerar tal resultado. Então, por exemplo, às vezes você sabe que você precisa investir R$300 para gerar 500 cadastros.
Então, basicamente, você vai definir uma meta. Olha, eu quero alcançar 1.500 cadastros. Então, basicamente, aí você sabe que você vai ter um orçamento para definir de mais ou menos aí uns R$ 900. Ou e vice-versa. Por exemplo, você tem R$ 300. Então, a sua meta vai ser 500, porque você sabe que geralmente R$ 300 te traz 500 cadastros, ou por exemplo, 2 vendas, então você define essa meta. Então, se o orçamento está rodando e você vê que não bateu aquela meta, não está chegando naquela meta, ou que você sabe que não vai alcançar aquela meta, então basicamente você vai fazer alguns ajustes para que você consiga alcançar aquela meta que você deseja. Porque se você fizer uma campanha sem meta, basicamente você não vai conseguir chegar e nem muito menos colher os resultados positivos que você deseja colher com as campanhas. Então é sempre importante isso, definir o orçamento e depois você definir a meta de resultados que você quer alcançar aí com aquele anúncio. Após isso, você ter definido aí a meta de resultado, você deve calcular uma coisinha simples. Quanto que você pode pagar por resultado, ou seja, quanto que, por exemplo, você pode pagar por cadastro, por venda, quanto que você pode pagar. Porque assim você vai saber que você não vai gastar o seu orçamento todo e vai trazer um ROI negativo, um retorno negativo para o seu negócio. Então você sempre tem que ter em mente isso. O resultado que você quer alcançar e quanto que você pode gastar por resultado, quanto que você pode pagar por resultado. Então, por exemplo, a sua campanha, você definiu o seu orçamento a R$ 300. Então você vai colocar R$ 300 na sua campanha. Você quer gerar 500 leads, 500 cadastros. Então, basicamente, você tem que fazer um cálculo, dividir esses 500 pelo número que você tem para investir e ver ali quanto que você pode gastar. Então, por exemplo, chutômetro. Você pode gastar R$ 10 por cadastro. Então, você deve manter a sua campanha nos R$ 10. Porque se você passar dos R$ 10, basicamente, você vai perder ali, você não vai conseguir bater a sua meta e você não vai conseguir ter um retorno positivo para o seu negócio. Então, é sempre importante você observar, calcular quanto que você pode pagar por resultado. Não apenas definir quanto que você pode usar na campanha, mas também quanto que você pode pagar por cada resultado que você vai gerar ali. Por exemplo, por cada resultado que você vai gerar em cadastro, por cada venda, por cada compra ali, por cada resultado que você tiver, você tem que ter um custo para aquele resultado. Você deve ter em mente quanto que você pode pagar por aquele resultado. Porque quando você criar a sua campanha, você vai manter a sua campanha, manter os seus resultados dentro daquilo ali que você pode estar pagando. E após você ter feito isso, você precisa definir também a quantidade de dias que você vai deixar a sua campanha rodando, você vai deixar o seu anúncio rodando. Porque dessa forma você tem em mente quanto que você vai precisar gerar de resultado em cada dia para você buscar alcançar a sua meta. Então, por exemplo, a sua meta é de 500 cadastros. E você quer rodar a sua campanha durante 5 dias. Então, basicamente, você deve ter em mente que em cada dia você deve gerar 100 cadastros. Então, se durante o dia você não conseguiu gerar 100 cadastros, basicamente você não bateu aquela meta do dia e no próximo dia você vai ter que gerar mais cadastros naquele dia para suprir o dia anterior que você não conseguiu ali bater a meta daquele dia, que era de 100 cadastros. Então, você deve analisar quantos dias, definir quantos dias que a sua campanha, que o seu anúncio vai ficar rodando e definir quanto de resultado que você precisa gerar naquele dia para que no final da sua campanha você consiga bater aí a sua meta, a meta que você definiu para que você tenha o resultado positivo com aquele anúncio. Então, tenha em mente isso. Definir também a quantidade de dias que você vai usar, que você vai veicular o seu anúncio para você alcançar a sua meta. E após você ter feito isso, definido o seu orçamento, definido a meta de resultado que você quer alcançar, ter lá definido o valor que você pode pagar por cada resultado e ter definido a quantidade de dias que você vai deixar aquela campanha rodando, aquele anúncio rodando, você basicamente agora precisa definir o público. Sim, você precisa definir ali o público. Para quem que você vai veicular aquele anúncio? Para quem que você vai direcionar aquele anúncio? Muitas pessoas deixam para fazer isso em cima da hora, quando elas já estão ali criando ali as campanhas delas. Não faça isso. Busque fazer isso antes
de você criar o seu anúncio, quando você estiver definindo o seu anúncio, quando você estiver criando ali a estrutura do seu anúncio, antes de você começar a veiculá-lo. Então você define o público que você vai veicular. Quanto de verba, quanto daquele orçamento você vai veicular para o seu público. Por exemplo, eu vou definir 50% para público frio e 50% para público quente. Então, quando você for criar sua campanha, basicamente você já vai ter uma estrutura e você apenas vai encaixar, acrescentar os públicos lá dentro da sua campanha. Porque antes de você criar sua campanha, você já definiu o seu público, já definiu o orçamento, você basicamente já definiu tudo. E a chance de você ter um resultado positivo é muito grande, porque você já tem tudo definido, você já tem tudo pensado, você não fez ali a campanha ali por fazer ou em cima da hora ou para ver se já era resultado, mas você fez a campanha com consciência e fez a campanha de forma estratégica. E como você fez uma campanha de forma estratégica, a possibilidade dela te trazer um resultado positivo é muito grande. Então, defina também o seu público, defina se você vai veicular o seu anúncio para a sua lista de e-mail, defina se você vai veicular o seu anúncio também para o seu público do Facebook, público do Instagram, o público lá do seu site que acessou determinada página lá. Então você define, na campanha A eu vou colocar tais públicos, eu vou colocar tais públicos quentes e tais públicos frios, eu vou fazer tal ordem de exclusão. Você faz tudo isso antes de você criar a sua campanha. Porque quando você for criar a sua campanha, vai ser muito mais fácil, você vai ter muito mais definido e depois quando você for otimizar a sua campanha, basicamente o seu trabalho vai ser mínimo ali, o seu trabalho vai ser muito mais simples. Então, a aula de hoje é essa. Tenha em mente isso, definir o seu orçamento, definir a meta de resultado que você quer alcançar, definir quanto que você pode pagar por cada resultado, você definir a quantidade de dias que você precisa ter, que você vai rodar os seus anúncios ali. E sempre lembrando que de acordo com a quantidade de dias que você definir, você tem ali basicamente uma meta por dia para você no final daquela campanha alcançar os seus resultados. E por último, você definir aí o seu público. Você precisa definir o público, definir para quem que você vai estar veiculando aquele anúncio, para quem que você vai estar mostrando aquele anúncio. Então, basicamente é isso a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com outros profissionais que você conhece, para que outros profissionais também vejam a sua aula, também aprendam aí como que eles fazem para estar criando as campanhas deles de forma que traga resultado para eles. E não deixe de se inscrever. Fala para eles se inscreverem também. Você também que não é inscrito, se inscreva no canal para que você não perca nada. Então, até a próxima aula.